Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 17 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos atingiram vários alvos aqui em Kherson, Zaporizhia e Donetsk de ontem para hoje. Estão prevê-se movimentos ali no futuro. Mas quem está se movendo mesmo neste momento, por enquanto, são os russos aqui em Soledar. Eles ontem chegaram a tomar a estação de trem em Siuj, uma cidadezinha ou um distrito de Soledar, mas parece, segundo as forças ucranianas, isso foi retomado pelos ucranianos depois. De qualquer forma, o que a gente tem certeza é que os ucranianos ainda estão na parte oeste de Soledar, ainda não cederam esta parte, né? O Arestovich se desculpou pelo comentário infeliz que ele fez acerca daquele míssil que caiu no prédio de apartamentos lá em Dnipro no dia 14, né? Ele disse que esse míssil teria sido atingido e desviado por uma defesa antiaérea. Ele pediu desculpas e pediu renúncia do cargo que ele tem como conselheiro do Zelensky lá na presidência da Ucrânia, né? A gente não sabe se o Zelensky vai aceitar o pedido de demissão dele, mas é provável que sim. Gerasimov começou a fazer mudanças no exército russo e o pessoal não gostou não. Sabe qual foi a primeira preocupação dele? Proibir celulares, tablets na linha de frente e obrigar todos os soldados a fazerem a barba. Totalmente tirar a barba, né? Muita gente viu isso como um negócio de comandante antigão dos anos 90, que acha importante soldado tá limpinho e coisa e tal, mas tem outras pessoas com outro tipo de preocupação, achando que isso pode ser uma preparação para uso de armas químicas ou nucleares, né? Se você usa uma arma química, você precisa botar máscara. Se você tem barba, a máscara não funciona muito bem. Vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Daniel Júnior, Neocapitalista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente entrar propriamente no assunto, vamos falar sobre o resgate do pessoal daquele prédio que foi atingido em Dnipro. Infelizmente, mais 41 pessoas foram identificadas como mortas, né? Inclusive 4 crianças. O número de feridos subiu para 79 e 39 pessoas foram resgatadas dos escombros lá do prédio lá em Dnipro, né? Ainda tem 25 pessoas ainda sendo procuradas por ali. Muito triste, tem um monte de história de famílias inteiras que acabaram, né? Que morreu todo mundo. Realmente muito triste esse tipo de coisa. Bom, voltando aqui para a linha de frente, os ucranianos fizeram um grande ataque aqui em Donetsk. Dá para ver a imagem aqui de algo bastante grande queimando aqui na região, né? Mas não foi só lá não, também próximo a Kherson, na margem esquerda do rio Dnipro, teve várias nuvens de explosões que foram reportadas ontem em vários lugares ali em Kherson. Teve também em Berdyansk nada menos que 5 explosões e também a defesa aérea funcionando na cidade, ou seja, houve algum ataque ali em Berdyansk. É possível que tenha sido na mesma leva dos ataques que foram feitos ontem aqui na Crimeia. Vocês lembram que ontem a gente falou que os russos derrubaram alguns drones ucranianos aqui na região de Sevastopol, né? E, na verdade, nada foi atingido, segundo a gente tem informação agora, nada foi atingido, mas, na verdade, o grande objetivo dos ucranianos com essa ação de ontem, eles mandaram realmente um enxame de drones em direção à Crimeia, era mapear a posição das defesas antiaéreas russas. Então, eles mandaram drones baratos, são drones muito baratos realmente, que não fazem diferença. Eles até têm alguma carga, se atingissem o alvo, conseguiriam causar algum dano, mas o principal objetivo de ontem não era de fato atingir nada, era mapear a situação da defesa antiaérea aqui na região para eventualmente mandar drones realmente capazes de fazer estrago, né? Os drones eles estavam vindo direto para cá, aí descobriram que nessa ponta aqui da Crimeia existem defesas antiaéreas bastante fortes, então eles passaram a vir por aqui e aqui virar e tentar fazer uma trajetória em S aqui, né, vindo assim, fazendo S aqui e chegando aqui em Sevastopol, e com isso tiveram sucesso. Sucesso, lógico, eles acabaram derrubados pela defesa antiaérea dos aeroportos, mas chegaram até ali.
nenhuma das defesas antiaéreas antes disso conseguiu bloquear esses drones, né? E é possível que o que aconteceu aqui em Berdiansk seja algo similar, um enxame de drones aqui exatamente para identificar as defesas antiaéreas, mas aqui eu acho que teve algum sucesso porque houve explosões significativas. Vamos ouvir aqui o vídeo. Bom, aparentemente é uma explosão só que está gravada aqui, mas segundo eles dizem, foram mais de 5 explosões no total ali na região, né? Enfim, essa é a estratégia mesmo dos ucranianos, atingir postos de comando, munição na retaguarda para facilitar uma eventual ofensiva que a gente não sabe quando vai acontecer. Algumas pessoas chegaram a falar que aconteceria agora no final de janeiro, vamos ver quando é que acontece, né? No total, ontem, a artilharia da Ucrânia atingiu um posto de comando, 6 concentrações de tropas e equipamentos militares, um depósito de munição e uma estação de guerra eletrônica das forças russas. Isso tudo de ontem para hoje, tá? Para a gente ter uma ideia aí que realmente é bastante coisa o que está sendo destruído. Lembra que essas imagens que a gente tem aqui são apenas algumas poucas que a gente consegue essas imagens, porque como esses ataques acontecem dentro das linhas inimigas, evidentemente os russos não têm nenhum interesse em divulgar essas imagens e fazem o que for possível para evitar que os locais também tirem fotos e enviem essas imagens, né? Então é uma ou outra só que a gente consegue ter essa informação. E bom, os russos também estão preocupados com a efetividade dos drones FPV. FPV é First Person View, que é um drone que você pilota ele diferente dos drones normais, né? O drone normal ele tem um negócio meio posicional, meio parado. Esse drone FPV, você pilota ele como se fosse um mini aviãozinho, que você vê ali seria o piloto, então você pilota ele como se fosse um avião mesmo. Então parece que isso está fazendo bastante estrago lá nas tropas russas. Olha aqui a mensagem do blogger russo, né? Espero que todo mundo já tenha percebido quão efetivos são os drones de alta velocidade e First Person View, né? Ou seja, visão de primeira pessoa, são. Esse brinquedo de $400 já pode destruir um tanque. Os militares ucranianos verificaram que o potencial de combate desse tipo de aparelho, né, mais cedo na guerra, mais cedo do que nós, né? Isso aqui, lógico, é um russo falando. E os produtos deles são agora sendo montados a centenas e também os soldados sendo treinados. Esse drone, eu já guiei esse tipo de drone, é mais difícil de você guiar do que o drone padrão, porque o drone padrão ele é meio estático, né? É muito fácil guiar um drone padrão, você só manda ele subir, descer, andar para um lado, para o outro, coisa e tal. Esse FPV é mais complicado de você controlar ele, porque justamente tem que ter algum conhecimento de aerodinâmica e coisa e tal, de pilotagem mesmo, mas ele tem a vantagem de ser muito mais rápido, e aí é muito mais difícil para a tropa inimiga, para os russos, conseguirem derrubar esse drone, né? No nosso país, esse nicho está sendo desenvolvido exclusivamente por entusiastas. E se você acha que eles são apoiados de todas as maneiras possíveis, então você está errado. O comandante de um hostel levou todas as ferramentas de um entusiasta de 21 anos que estava montando drones para enviar para a frente de batalha. Enfim, o que ele está falando lá na Rússia o pessoal não está aceitando, não quer investir nisso daí, e eles estão vendo lá na linha de frente como é que isso é efetivo, né? O Dmitry colocou aqui então essa imagem, tá vendo aqui como é que o cara faz? Ele bota um óculos especial ali para ver a imagem e o drone pilota com uma carga explosiva, evidentemente, e daí ele é muito rápido esse drone, por isso que eu falo que ele não é fácil de controlar, mas ele é muito rápido. E daí os soldados, o pessoal lá dos inimigos, não conseguem atingir, não conseguem derrubar ele justamente por ser muito rápido. E aqui ele pegou um cara. Aí você fala assim, poxa, caramba, mas R$400 para matar uma pessoa só. Meu amigo, é lucro, é vantagem isso no final das contas. São drones muito baratinhos, essa é a grande vantagem. Como ele estava falando aqui na coisa, em algumas situações, se isso aqui conseguir entrar dentro de um tanque, você destrói um tanque, então pode ser usado para um monte de coisa, né? Vale muito a pena, certamente, esse tipo de coisa. O Igor Girkin, que não é o Igor Girkin famoso, é um outro rapaz que se chama Igor Girkin também, ou usa esse nome, não sei,
ele coloca aqui, ele lembra aqui que houve vários... as forças ucranianas defenderam ataques em vários lugares de ontem para hoje, inclusive em Sil. Então isso aqui é um ponto importante, porque a gente vai ver daqui a pouco que tem uma foto dos militares do Wagner em frente à estação de Sil. Onde é que é essa estação? Aqui, ó. Aqui, ó. Eles botaram até aqui a estação de Sil aqui. É essa estação de trem que está aqui, né? Lembra, os ucranianos, eles estão ainda nessa parte oeste da cidade aqui, da cidade de Soledar, né? Eles continuam ocupando uma parte da cidade. Agora, os russos não estavam conseguindo avançar. Ontem, eles chegaram a avançar um pouco e tomaram essa estação de Sil. Mas, segundo estão dizendo agora, os ucranianos retomaram ela, né? A gente não sabe exatamente, não tem evidências ainda fotográficas disso, mas, de qualquer forma, o que a gente sabe é que os ucranianos ainda estão na parte oeste aqui de Soledar, ainda estão brigando, né? É verdade, a maior parte da cidade foi tomada pelos russos, infelizmente, mas os ucranianos resistem aqui nessa região, e isso é muito importante até para desacelerar esse avanço russo, que já está diminuindo, de fato, a gente já tem visto isso aqui, né? Bom, vamos dar uma olhada na linha de frente aqui, segundo o DefMon, né? O DefMon sempre traz informações interessantes aqui, é bom que a gente faz uma recapitulação de toda a linha de frente. As temperaturas estão subindo, não dá para saber se vai descongelar o solo. Isso daí, o solo está congelado neste momento, mas será que vai ser suficiente para descongelar o solo esses poucos dias que deve ficar aqui temperatura positiva? Talvez não, né? De qualquer forma, mais adiante, no final de semana, já deve retornar o tempo mais frio por lá, né? E lógico, quando a gente fala que está um pouco mais quente, a gente está falando em torno de 0 a 4 graus, né? Mais quente para a região, evidentemente. Bom, aqui em Novoselivka, a gente sabe que tá havendo um avanço ucraniano significativo aqui. Segundo mostra que ele até fala aqui, ó, que os ucranianos têm a iniciativa em Kremina e Novoselivka. Novoselivka é nessa região aqui, ó. Esse mapa aqui não dá para fazer zoom, então é difícil de ver. É melhor a gente ver nesse outro aqui, que nesse daqui a gente consegue fazer zoom, né? Então, aqui é Novoselivka. Novoselivka está na mão dos ucranianos, né? E aqui você tem 4 cidadezinhas que são as cidades que defendem Svatov. Svatov está logo aqui. Depois disso aqui tem alguns outros povoados aqui, mas são coisas pequenas. Então essas 4 cidadezinhas aqui que é a linha de defesa russa, né? E aquele negócio, os ucranianos estão conseguindo avançar aqui, ó. Pidkuichansk parece que já está na mão dos ucranianos. Também Krivoshivra e também Kolomyshira. Essas cidades, essas 3 aqui já estão dominadas pelos ucranianos. Ainda Kuzemivka ainda está nas mãos dos russos, mas está sendo atacada diretamente aqui por Novoselivka. Em muito pouco tempo é possível imaginar que os ucranianos vão conseguir avançar nessa direção aqui, em direção a Svatov, né? Eles já estão próximos aqui em Popivka. Essas cidades aqui, com a queda dessas 4 aqui, não vão conseguir se manter, e os ucranianos vão chegar muito próximo aqui de Svatov, né? E o outro ponto que ele fala que tem atividade do exército ucraniano é Kremina. Agora tem um vídeo bem interessante que ele colocou aqui, ó, do T-90 que foi destruído próximo a Novoselivka, né? Então a gente está falando justamente dessa região aqui. Não dá para saber exatamente, é próximo a Novoselivka, em algum lugar por aqui, mas esse tanque aqui parece que ele foi destruído com uma mina enviada por obus. É isso que ele mostra aqui, né? Bom, ele está falando aqui que o exército russo está operando os T-90Ms, que são os blindados mais modernos dos russos, na região de Novoselivka, o que dá uma indicação de que o quanto é importante essa área para eles, né? E esse tanque aqui, como a gente falou, ele foi atingido por uma mina mandada por um obus. É um equipamento ocidental, você joga por um obuseiro de 155 milímetros e essa munição, ao invés dela explodir ou atingir alguma coisa, quando ela está em determinada posição, ela se desfaz e solta várias minas que caem no chão. E aí aquela região, que é uma região que está lá na retaguarda, que os russos não sabem disso, essa região agora está minada. Então os ucranianos fizeram isso para destruir esse tanque russo aqui, né? Aqui em Kremina, o exército ucraniano está avançando aqui nessa região, né?
Ele diz que os ucranianos seguraram os avanços russos aqui nessas duas cidades aqui embaixo e continuam avançando aqui em Kriminá, né? Vamos ver quando é que a gente vai começar a ter novidades melhores aqui da região de Kriminá. Eu tenho expectativa que muito em breve a gente vai começar a ter boas notícias daqui, né? Ele fala aqui ó, que o exército ucraniano repeliu ataques na área de Rozdolivka, que é mais aqui para cima, e também Silj. Silj é aquela estação, isso aqui não é uma cidade, na verdade, é um subúrbio de Soledar, e aparentemente a gente viu a foto, né, o pessoal do grupo Wagner tomou essa estação. Mas lembra, essa coluna do Defmon, ele publica isso no dia anterior. Então a informação que a gente tem hoje é que os ucranianos retomaram Silj. Não sei se é verdade, mas de qualquer forma que ainda estariam aqui. Na visão do Defmon, considerando que os russos estariam já na parte central de Silj, é provável que os ucranianos já tenham abandonado totalmente a cidade e vindo para as fortificações que eles construíram aqui nessa região mais alta aqui a oeste de Silj, né? Aqui em Klishivka existe uma grande força russa nesse momento tentando tomar a cidade. Alguns canais russos disseram que ela já foi tomada e a impressão que a gente tem é que provavelmente os ucranianos não vão fazer muita força aqui não. Por quê? Porque Klishivka fica numa parte mais baixa e os ucranianos têm fortificações muito bem feitas aqui na parte mais alta, nessas colinas mais altas aqui a oeste de Klishivka, né? Então provavelmente eles não iriam defender a cidade, iriam recuar para essas colinas aqui, mas a informação que tem também é que, embora os russos estejam muito perto, talvez já tenham pego uma parte da cidade, mas os ucranianos ainda estão controlando a cidade, né? Uma informação curiosa é que o exército ucraniano falou que repeliu ataques em Mayorsk. Mayorsk é uma região que havia já sido tomada pelos russos algum tempo atrás. Não dá para saber se eles indicaram algum outro avanço em alguma outra região aqui, ou se realmente isso aqui voltou a estar em posição ucraniana, né? E também aqui em Bakhmut, mais uma vez os russos tentaram o assalto frontal. Na verdade eles tentam esse assalto frontal só para manter as tropas ucranianas aqui em Bakhmut, né? Eles sabem que não conseguem manter isso daqui, não conseguem avançar aqui, mas de qualquer forma essa é a situação ali em Bakhmut, né? Aqui próximo a Donetsk, ele fala que o pessoal a gangue que gosta de fazer amor com animais, com cabras, né? Ele está falando dos Kadyrovitas. O pessoal do Kadyrov gosta desse tipo de coisa, né? O Lula também falou que faz isso, né? Ele deu uma entrevista na Playboy em 1991 falando isso, né? Enfim, tudo da mesma turma. Kadyrovita, Lula, esse pessoal é tudo igual. Enfim, esse pessoal tentou atacar aqui Vodiane e várias outras cidades aqui, mas aparentemente não conseguiram avançar. Foram segurados, a Ucrânia segurou o avanço deles aqui, né? Embora em Vodiane existe a informação de que houve algum avanço russo ali. Não chegaram a tomar totalmente a cidade, mas houve algum avanço também, né? Bom, o Arestovich fez ontem mais uma live deles, né? Agora, embora que ele esteja dizendo que ele é o presidente do escritório de consultoria da presidência da Ucrânia, ele ontem pediu a demissão, né? A gente viu o pedido dele de demissão, ele tornou público, pediu desculpas pelo comentário que ele fez no dia 14 sobre o míssil que atingiu o prédio lá em Dnipro, né? A gente falou sobre isso no dia, um comentário infeliz dele, coisa e tal, e de fato não é corroborado pelas evidências. Ele teria dito que o míssil russo, na verdade, foi desviado por uma defesa antiaérea ucraniana e por isso atingido o prédio, né? E a gente viu a imagem da coisa, não houve nenhuma explosão antes, então não houve esse negócio de interceptação por míssil. O que houve foi ou falha do míssil russo mesmo, ou a intenção dos russos de atingir apartamento com pessoa, né? De qualquer forma, o Arestovich pediu desculpas, fez um pronunciamento pedindo desculpas e entregou a carta de demissão dele para o Zelensky. Vamos ver se ele realmente é demitido, né? Então ele começa falando aqui justamente sobre esse caso, e ele fala que eu cometi um erro sério, eu quero me desculpar com os parentes e pessoas próximas das vítimas,
os habitantes de Dnipro que experimentaram essa tragédia, aqueles que ouviram uma explosão e que sabe que só foi um míssil, todos os ucranianos e todo mundo, que especialmente aqueles que se sentiram atingidos por minhas palavras pessoalmente, né? E aí ele fala que o momento é de união, que ele não quer causar discórdia, então ele vai pedir a demissão para não ter mais dor de cabeça, né? Enfim, a guerra informacional da Rússia, e ele fala aqui que não se desculpa com aqueles participantes em manipulações políticas, a oposição da Ucrânia que está agindo de forma conjunta com a Rússia contra os cidadãos da Ucrânia para espalhar ódio e dividir a sociedade, né? Ele fala isso porque teve gente acusando ele de ser espião russo e coisa e tal. Aí também não, ele falou uma besteira, Eu não acredito que ele seria um espião russo, né? Enfim, e isso culmina com o artigo do Medvedchuk, propondo a existência de duas Ucrânias. O Medvedchuk, vocês lembram dele, né? Na verdade, tudo indica que o grande plano do Putin era derrubar o Zelensky logo no início da guerra. Ele achou que o governo ucraniano iria cair rapidamente, e daí ele botaria o Medvedchuk, que é um amigo de longa data dele, é um ucraniano, mas é um ucraniano pró-Rússia, e essa seria a ideia do Putin lá em fevereiro, né? E agora, esse pateta que depois foi capturado pelos ucranianos e trocado, foi feita uma troca de prisioneiros com os russos, ele foi lá para a Rússia. Agora, esse pateta está defendendo o quê? Que a Ucrânia seja separada em duas. Então seria uma forma de agradar, né, para dizer que a Ucrânia não perdeu território, seria separada em duas, uma delas ficaria na União, na Federação Russa, e a outra ficaria a Ucrânia do Zelensky, digamos assim, né? Ou Ucrânia ligada à Europa. Enfim, é lógico, isso é uma piada, ninguém vai levar isso aqui a sério, mas o que o fato dos russos estarem falando nisso é sinal que eles já estão percebendo que não vai ter muito jeito deles ganharem essa guerra, né? E a gente vai ver isso mais adiante também. Tem umas dicas que o pessoal já está dando aí que realmente eles já sabem que não vão conseguir muita coisa. Estão voltando com as ameaças nucleares. Sempre que a Rússia fala em ameaça nuclear, você pode saber porque eles estão numa enrascada. O Arestovich não vai atacar pessoas o atacando. Ele entende que está todo mundo no mesmo barco e a gente precisa de união e trabalhar pela vitória, né? Não é a hora correta de política. Deixa a política para depois da guerra. E daí ele fala sobre essa live que ele faz periodicamente também, ele dizendo que talvez ela chegue a um final. Eles não sabem ainda. Essa live, a intenção é mostrar uma presença do gabinete do Zelensky para a população da Ucrânia. Então ele, como é um conselheiro do Zelensky, ele faz essa live, fala um monte de coisa e tal. Ele só fala informações públicas, ele não fala informações confidenciais e coisa e tal. E, lógico, como é uma live, podem acontecer erros e imprecisões, né? Então a maior parte da informação precisa ser verificada. A gente já sabe isso, a gente já falou que várias vezes o Arestovich ele errou em uma coisa ou outra na live dele. Faz parte, mas a importância disso é justamente porque lá na Ucrânia a audiência dessa live é muito grande. O pessoal presta atenção no que ele está falando justamente para se inteirar do que está acontecendo na guerra, né? E a ideia é essa. Além disso, você tem as análises, né? Então tem outros youtubers, outras pessoas que fazem uma visão mais analítica da guerra. E aí essa visão mais analítica, ela é mais precisa, tem menos erros e coisa e tal, mas acontece alguns dias depois, porque para você fazer uma análise da situação, não pode ser no calor do momento, né? Então são dois tipos de coisa. Pode ser que em algum momento essas lives vão acabar da mesma maneira que a guerra vai acabar. Vamos ver se continua a razão para a existência delas. Foi muito importante no início. A ideia é ter um efeito calmante, né, para ajudar as pessoas que estão visualizando. Enfim, agora parar essa live neste momento seria ajudar o Kremlin. Então não vamos parar, pelo menos por hora. Em algum momento vai acabar, mas não por hora. E ele complementa aqui, se alguém pensa que pode fazer uma live melhor, eles são bem-vindos a fazer isso, o YouTube é aberto para todo mundo, né?
E ele fala aqui sobre a linha de frente, mas não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente já falou lá do DFMON. Ele lembra que está fazendo agora um ano da queda do aeroporto de Donetsk, né? O aeroporto de Donetsk foi palco de batalhas muito sangrentas aqui, a Donetsk fica aqui. O aeroporto de Donetsk, você pode ver, ele fica bem na divisória entre as tropas russas aqui em Donetsk, né? Em tese, tropa das, entre aspas, repúblicas separatistas de Donetsk, mas a gente sabe que não é república separatista nada, é força russa aqui na região, né? Esse aeroporto todo, inclusive os prédios todos que estão para cá, eles estavam com a Ucrânia, a Ucrânia conseguiu segurar isso por quase um ano, né? Só em 2015 que os russos conseguiram tomar isso daqui. Ainda assim, essa outra parte toda que estava na mão dos ucranianos só foi tomada agora, nesse ano, né? E foram brigas terríveis. O aeroporto desapareceu, tá, gente? Isso aqui não tem nada aqui. Isso aqui é tudo fantasma, os prédios todos quebrados, não sobrou nada do aeroporto devido a essa enorme quantidade de batalhas. É uma pena, realmente, a Sina de Donetsk, né, era uma cidade enorme lá nessa região da Ucrânia, e hoje em dia diz que está quase deserta a cidade, a atividade econômica morreu completamente. Enfim, Ruskimir, que eles chamam lá, né, o mundo russo chegou a Donetsk, destruição completa. E hoje começaram os exercícios conjuntos de Belarus e Rússia lá em Belarus, né? E isso é uma coisa preocupante justamente porque, né, vão fazer uma série de exercícios próximos à fronteira e é preciso ficar de olho nisso daí, né? Aí ele fala aqui sobre as ajudas que estão chegando, não tem nada que a gente já não saiba. E vamos falar aqui sobre o Instituto para Estudo da Guerra, em que continuam falando sobre a briga, né, entre o Prigozhin e o exército russo. E o exército russo agora está criticando o Prigozhin por ele ter tornado pública essa briga entre eles, né? Mas é aquele negócio, na verdade, quem meio que começou isso foi o próprio exército russo ao dizer que tinha tomado Soledar sozinha, sem a ajuda do Wagner, e aí depois o Wagner falou que não, que eles que tinham tomado e coisa e tal. E assim, a gente sabe que não é só o Wagner que tomou Soledar, tinha também tropas do exército russo ali, mas tinha muita tropa do Wagner. O Wagner, não tenha dúvida, foi um dos principais responsáveis pela tomada de Soledar, né? O fato é que tá dando briga isso daí, né? Aqui, ó, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, indiretamente acusou Prigozhin de deliberadamente expor esse conflito entre o exército russo e o grupo Wagner no espaço de informação russo, né? Para os bloggers russos lá, né? Aqui ele fala que o Stoltenberg está prevendo que a guerra vai entrar numa fase decisiva agora. Eu acredito que sim, ainda mais com a Ucrânia recebendo armamento do Ocidente, armamento mais forte. A gente vai ver que tem novidades excelentes sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai falar. E realmente pode ser que vá para a conclusão final disso daí, né? E ele disse que não tem preocupação com a questão da escalação nuclear, né? Da possibilidade desse conflito virar nuclear. E ele lembra aquilo que a gente já falou aqui, que vários países, inclusive a China, já deixaram claro para o Kremlin que armas nucleares não devem ser usadas. Ou seja, se o Putin resolver brincar disso, a coisa vai dar ruim para ele. Agora, isso quer dizer que ele não vai fazer em momento algum? A gente não sabe. A questão é, se ele fizer, vai ser uma besteira danada. E o que normalmente acontece é, sempre que a Rússia se vê na iminência de uma derrota, num beco sem saída, sem saber para onde ir, eles sempre apelam para esse tipo de ameaça nuclear, né? Vamos usar as bombas. E aí você vai ver um monte de gente falando por aí, as Russetes por aí, falando, não, mas a minha preocupação nesse sentido é se a Rússia usar as bombas e não sei o que lá e coisa e tal. Gente, isso é propaganda. A Rússia não tem como usar essas bombas. Assim, ter como usar tem, mas isso seria o fim da Rússia. O Putin não vai fazer isso. O Putin sabe que é melhor para ele. Ele consegue, se ele quiser, ele tem controle suficiente sobre o Estado russo para sair dessa guerra derrotado, mas ainda no poder da Rússia, né? Pode ser até uma maneira de você ver as coisas que estão acontecendo, como a destruição do grupo Wagner lá em Soledar e colocar o Jair Asimov para meio que tomar a culpa do problema todo, né? Enfim, vamos ver. E
Aqui, como eu estou falando aqui, alguns bloggers militares trouxeram de volta as discussões sobre colocar o Medvedchuk no poder na Ucrânia, né? Ou seja, isso inclusive gerou aquele artigo que a gente falou antes sobre as duas Ucrânias e coisa e tal. É uma besteira isso. Agora, uma coisa curiosa que ele fala aqui é que a designação do Gerasimov não causou problemas, ondas de crítica entre os bloggers militares russos, né? Não tinha gerado uma onda de críticas ainda, porque agora já começou, agora que ele começou a mudar as coisas, já começou a onda de críticas. Olha só, a primeira ordem para todo o exército russo feita pelo Gerasimov: telefones e tablets estão banidos. Soldados que reclamaram que isso impede o uso de drones. De fato, a maior parte dos drones comerciais você guia plugando o seu celular, né? O celular faz toda a parte de gestão, na verdade. O software roda no seu celular. Veículos que não sejam os veículos do exército estão banidos. Os russos estavam usando muitos veículos justamente por falta de veículos do exército russo. Por que essa história? Qual que é a ideia aqui, né? E a outra coisa que causou mais problema: barbas proibidas. Todo mundo deve estar barbeado, limpar o rosto todo, né? E isso daqui causou muita crítica, né? O pessoal aqui está criticando aqui nesse blogger russo aqui, dizendo que eu não sei o que isso está conectado, ou com essas coisas começaram agora, mas essa tentativa de proibir veículos não estatutários, né, ou seja, veículos não do exército russo, e obrigar os soldados da linha de frente a tirar suas barbas e cortar cabelo e coisa e tal. Para dizer isso de forma leve, isso é difícil de obedecer nas condições da linha de frente, né? Você fica imaginando, né? Um soldado está lá na linha de frente fazendo frio de menos 18 graus e o cara todo enrolado, recebendo fogo. E aí, você já aparou sua barba hoje? Já fez a barba para estar lisinho, para estar tudo certinho, né? Enfim, o pessoal está reclamando muito dessas medidas que o Gerasimov anunciou. Agora, uma coisa que o próprio Igor Shushko, aqui, que divulgou isso aqui, está falando, é que, como muitos apontaram, essa ordem para você se manter barbeado pode ser para um uso potencial de armas químicas ou biológicas, né? Porque os soldados todos eles têm essa máscara para guerra química, isso é equipamento padrão em qualquer soldado, os ucranianos têm também. Então, no caso de um ataque químico, você bota a máscara. Qual que é o problema? A máscara com barba, ela não funciona muito bem, não. Ela até veda, mas ela não veda tão bem. Daí a importância deles estarem barbeados. Pode ser isso. Mas como é que você explica esse negócio de proibir de usar veículos, né? Ou então proibir usar tablets e telefones celulares? Ok, eu sei que tablets e telefones celulares têm dois problemas. Um deles é dar a localização para o inimigo, o outro é distrair o soldado, porque, né, mídia social é realmente algo que distrai qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas a verdade é que é uma complicação, realmente. As pessoas ficarem sem acesso à informação na linha de frente pode ser algo pior no final das contas. Agora ele está sendo muito criticado por isso, né? Agora, outra coisa que eles estão falando justamente é que, aparentemente, segundo a Volia Media, que diz que está cotando fontes dentro do quartel-general lá do alto comando da Rússia, a ideia Hail Mary Attack, ou seja, ataque Ave Maria, é um termo militar que se usa para aquele ataque, a última chance de dar certo. Vamos tentar a última vez para ver se consegue ali, a última tentativa, né? Então, é o que eles estão dizendo aqui, que esse ataque do Gerasimov seria um ataque em Lviv. E segundo, né, a reportagem lá desse jornal russo, né, a gente já viu essa história, a ideia seria eles se concentrarem aqui em Brest, em Belarus, e tentaram um ataque até Lviv, cujo objetivo seria interromper o suprimento de armas do Ocidente, né? A maior parte das armas vem da Polônia, a Polônia é aqui, então eles avançando nessa região da Ucrânia até Lviv, dá para ver aqui, ó, se você pegar essa região aqui, ó, aqui, essa coisa verde aqui são os Cárpatos, tá? Então é uma área de montanha muito alta, então praticamente não tem
muita estrada por aqui, né? Agora, então, aqui em Lviv, se você interromper da fronteira de Belarus até Lviv, se eles conseguirem tomar essa área toda aqui, praticamente eles interrompem qualquer transporte de carga vindas aqui da Polônia, né? E isso limitaria muito a capacidade do Ocidente de ajudar a Ucrânia. É lógico que não impede totalmente, continua podendo vir aqui pela România, pela Moldova e até aqui pela Hungria, Hungria não sei, né? Mas Eslováquia, enfim. Outros países poderiam ser usados para transportar esse equipamento, mas a Polônia, justamente por ter uma infraestrutura mais bem organizada, está mais ligada à OTAN e coisa e tal, é o mais usado pelo Ocidente para transportar armas para cá, e isso seria essa previsão. Mas a gente já falou sobre isso antes, seria muito difícil os russos conseguirem alguma coisa de sucesso aqui, justamente por quê? Porque essa região aqui no norte, ela é uma região cheia de alagadiços. Tá vendo aqui? É um monte de rio, córrego, pântano que tem aqui em toda essa região entre a Ucrânia e Belarus, né? É uma barreira natural que você só consegue atravessar em algumas poucas estradas que tem aqui. E essas poucas estradas já foram todas devidamente tratadas pelos ucranianos, botaram barreiras e coisa e tal, então seria muito difícil os russos conseguirem alguma coisa, mesmo que eles juntem uma quantidade de 700 mil soldados, que segundo eles estão dizendo, e mais 200 mil em reserva, né? E segundo eles estão dizendo aqui, isso poderia começar em poucas semanas, né? Será? Vamos ver se isso vai acontecer. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que essa ideia de botar ficar insistindo nessa tentativa de avanço pelo norte é mais para tirar a atenção de outras áreas da Ucrânia, né? Agora, a Rússia recentemente transferiu 8 jatos e 4 aviões de carga para Belarus, né? Então estão colocando equipamento militar lá, né? Bom, algumas boas notícias. Esse avião aqui que vocês estão vendo chegar aqui, ele chegou em Fort Sill, Oklahoma. É o local de treinamento do Patriot. Então são soldados ucranianos que estão chegando para fazer o treinamento do sistema Patriot de defesa antiaérea, né? Como a gente falou, é um projeto de longo prazo, esse treinamento no Patriot não é rápido, deve levar alguns meses, mas a expectativa é que lá para maio, junho, esse sistema já esteja operando na Ucrânia, né? Aqui, o comandante da escola de artilharia lá americano, dando as boas-vindas aos cadetes, né, aos soldados ucranianos que estão vindo treinar lá nesse sistema Patriot, né? Boa notícia isso. Outra coisa muito interessante, olha só, aqui o subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, o Colin Kahl, afirmou que os Estados Unidos irão conduzir, a partir de agora, diálogos com Kiev para entender a necessidade de atingir alvos mais na linha de trás, mais atrás da linha de frente contra a Rússia, né? Ou seja, será que virão mísseis ATACMS finalmente? Ou seja, com essas últimas movimentações que o pessoal tem visto, lembra que a gente mencionou, os russos estão usando S-300 e S-400 modificados para terra-terra, e isso não tem defesa, os ucranianos não têm defesa, nenhum sistema pega esses mísseis, a única alternativa é você atingir o local onde eles foram lançados, né? Só que para isso, os ucranianos precisariam atingir solo russo ou de Belarus, e daí, enfim, vamos ver como é que vai ser essa conversa. É a primeira vez que eles falam que, olha só, podemos conversar sobre isso, vamos conversar, vamos ver o que vai ser preciso, né? Enfim, bem interessante isso daí, vamos aguardar o resultado disso. Houve uma movimentação não muito boa na Alemanha, muita gente estava criticando a ministra da Defesa, a Christine Lambrecht, né, porque vocês sabem, a Alemanha tem demorado muito no processo de enviar armas para a Ucrânia, muita gente tem criticado ela e coisa e tal, e ela foi demitida. Só que no lugar dela entrou alguém ainda pior. Entrou o próximo ministro da Defesa, será o ministro do Interior, Boris Pistorius, que é um antigo oponente das sanções na Rússia, ou seja, ele era contra a Alemanha aplicar sanções na Rússia, e um antigo parceiro de Gerhard Schröder,
da ex-esposas do Gerhard Schröder, que vocês lembram, esse cara foi o grande responsável pela política alemã de dependência do gás russo. E depois foi trabalhar na Rússia como um executivo de uma grande empresa de gás russo, né? Ou seja, ficou uma coisa muito estranha isso. Então, ou seja, o cara é uma Roussetti e vão botar ele como ministro de defesa lá na Alemanha. Isso é muito preocupante. Vamos ver, de repente o cara mudou, de repente ele tinha essa posição antes e agora está com uma posição mais aberta, favorável à Ucrânia. Mas é algo que preocupa, né? Vamos aguardar isso daí. E, bom, saiu a notícia de que a Rússia preparou o primeiro conjunto de torpedos Poseidon, que é um torpedo nuclear que a Rússia está preparando, que ele teoricamente ele é totalmente autônomo, ele pode ficar meses, você lança o torpedo, ele fica andando um tempão, porque o próprio torpedo tem um reator nuclear dentro dele para dar energia para o torpedo, além da carga atômica para explodir a bomba, é um negócio enorme, de 26 metros, e aí pode ser guiado pelo submarino. Enfim, é uma arma aí, uma arma totalmente nova, segundo os russos, e que, lógico, eles estão fazendo isso porque é aquilo que eu falei para vocês, né? No momento que você tem a Rússia encurralada, que a Rússia se vê sem alternativas, a primeira coisa que eles fazem é recorrer à ameaça nuclear, né? Oh, vamos explodir, não sei o que lá. Eles fizeram uma simulação que passou na televisão russa de um míssil desses destruindo totalmente a Grã-Bretanha, né? A ilha inteira, toda a ilha seria destruída por esse míssil. Eu não sei, enfim, é uma arma ruim, tomara que não seja usada, né? Mas é aquele negócio tradicional dos russos fazer esse tipo de ameaça quando se sentem sem saída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.